Oi, eu sou Denis Asnikoff e este vídeo faz parte do módulo de acústica, que cobre os seguintes assuntos. Neste primeiro vídeo você vai aprender o que são ondas sonoras, como o som se propaga no ar livre, numa sala, os graves, os médios, os agudos, como funciona a nossa audição e tudo o que nós precisamos saber sobre acústica para, juntamente com os fundamentos do áudio, ter a base para se tornar um produtor musical. Eu vou fazer uma analogia. Se você fosse um cineasta, você precisaria conhecer sobre câmeras, lentes, enquadramento, difusores, iluminação, tomadas em estúdio, tomadas ao ar livre. São conceitos básicos essenciais para quem está produzindo um vídeo. Da mesma forma, para você se tornar um produtor musical, você precisa aprender os conceitos fundamentais de áudio e acústica. É muito importante ter um bom aprendizado de acústica, uma boa formação sólida sobre os conceitos básicos para poder seguir adiante e aprender outros conceitos importantes do áudio e da produção musical. Nesse ponto, os conceitos vão estar tão sólidos e claros na sua cabeça que você vai poder aprender as outras coisas com muito mais rapidez e facilidade. Por exemplo, como funcionam equipamentos de áudio, o que eu devo me preocupar durante uma gravação, como que eu gravo, como que eu faço o planejamento de uma produção, sem ter que se preocupar com os conceitos básicos. Eu acredito num processo gradual de aprendizado. 1 hora por semana é o ritmo ideal para se aprender produção musical. Você vai ter uma videoaula de aproximadamente 20 minutos, que equivale a mais de 1 hora de aula presencial, e ainda com material complementar, exercícios práticos, perguntas e respostas que eu vou te mandar, os testes e as avaliações. Você vai ter muita oportunidade durante a semana para aprender os conceitos e reforçar todos os detalhes daquele módulo. Minha sugestão, não tenha pressa. Faça um vídeo de acústica, aprenda, pratique, reveja o material quantas vezes quiser. Depois passe para o áudio, fundamentos de áudio. E aí sim você vai ter uma base bem sólida para poder se especializar em gravação, mixagem, masterização. Em pouco tempo nós estaremos colocando todo o aprendizado em prática no dia a dia das atividades do estúdio. Então vamos para o primeiro módulo. Então vamos entender as ondas sonoras. Entender as ondas sonoras é fundamental para qualquer aprendizado de produção musical. Afinal de contas, sempre existirá um microfone e sempre existirá um alto-falante e, portanto, ondas acústicas no nosso estúdio de produção. Como é difícil a gente visualizar uma onda sonora, afinal a gente não pode vê-las, só escutá-las, a gente não tem ideia como esse fenômeno acontece. Então vamos olhar uma simulação no computador, como se a gente pudesse enxergar as partículas de ar, dar um zoom nas moléculas de ar, para entender como essas ondas se propagam e depois ficar mais fácil a gente entender todos os fenômenos que acontecem com o som. Então vamos dar uma olhada aqui no computador. Se nós pudéssemos enxergar o som, nós veríamos algo semelhante ao que você está vendo agora. Repare que toda vez que alguma estrutura vibra, este ponto vermelho, que aqui pode representar a garganta, um alto-falante, ou qualquer meio físico, uma estrutura que esteja vibrando e que por sua vez faz vibrar o ar, algo acontece, algo começa a se deslocar pelas partículas, pelas moléculas que compõem o ar. Agora repare, se você escolher um desses pontos, veja que ele tem um movimento, um padrão de comportamento que faz ele caminhar para um lado e para o outro, mas ele não está se deslocando junto com a onda. Ele está transmitindo essa onda. Então, esta coisa que está se expandindo para fora da origem é a onda sonora, e ela caminha, ela se expande, mesmo que as moléculas, mesmo que o meio físico não esteja se deslocando de fato ou acompanhando a onda. Ele simplesmente vibra e faz essa energia caminhar e se expandir. Isto é uma onda sonora. Agora repare que eu posso variar a frequência de uma onda sonora, ou seja, quantas vezes ela acontece por segundo, quantos ciclos completos ocorrem por segundo.
Uma outra variável é o comprimento. Ela pode ser mais longa, pode ser mais curta. O comprimento também pode variar numa onda, assim como a sua intensidade. Aí nós estamos vendo uma onda bem intensa e uma onda bem fraquinha. Ainda é visível, mas ela tem uma intensidade muito fraca. Então, novamente, a frequência é uma das variáveis da onda sonora, mais vezes por segundo, menos vezes por segundo. O seu comprimento pode ser uma onda longa, pode ser uma onda curta. E a sua intensidade também varia de acordo com a fonte sonora, mais forte, mais fraca. Agora eu vou dar um zoom na onda sonora, e esta pequena região que eu vou delimitar aqui com um retângulo, nós vamos poder enxergar com muito mais detalhes. Vamos aproximar e enxergar essa onda mais de perto. Muito bem, agora nós estamos enxergando somente aquela região, e repare que como nós estamos muito próximos à onda, aquele movimento que era circular ou esférico de expansão da onda sonora, agora nos parece planar. Parece que ela caminha para frente, ao invés de caminhar em volta da fonte sonora. Outra novidade nesta imagem agora é uma representação da onda sonora na parte de baixo. Este desenho de onda, conhecido como senoide, tem uma forma de uma onda senoidal, é na verdade uma representação gráfica da onda real, da onda física. Veja, um ponto alto neste desenho significa que existe uma grande concentração de partículas no ar. Um ponto baixo nesta representação de onda significa que existe uma baixa concentração de partículas de moléculas de ar. Nós sabemos que a concentração de partículas no ar significa, em outras palavras, a pressão atmosférica. Portanto, nós temos aqui embaixo uma representação da pressão de um determinado ponto, num determinado instante da onda sonora. Então perceba que essa representação de onda, este desenho que nós estamos vendo aqui abaixo, não é na verdade uma onda real. É uma representação. Ela pode significar pressão atmosférica, ou como nós vamos ver lá na frente, pode significar voltagem, pode significar um valor numérico, um nível digital dentro do computador. São apenas representações da onda real acústica de pressões atmosféricas que existe. Agora, esse tipo de representação tem uma vantagem muito grande. É muito mais fácil a gente identificar através desse tipo de desenho o comprimento de uma onda, ou seja, onde ela começa, onde ela termina e recomeça o ciclo, a sua intensidade e quantas vezes ela ocorre num determinado espaço de tempo, ou seja, qual a frequência daquela onda. É por isso que esse tipo de representação é muito utilizada nos livros e nos softwares de gravação e edição de áudio. Veja como é mais fácil visualizar o comprimento da onda. Ondas pequenas, várias repetições por segundo, frequência alta. Ondas grandes, poucas ondas por segundo, comprimento longo. Um ouvinte localizado dentro deste espaço, deste pequeno retângulo, estará ora numa zona de alta pressão, estando imerso numa pressão atmosférica alta, e em outro instante numa zona de pressão baixa. Ou seja, o ouvinte, ou melhor, o seu tímpano, os seus ouvidos, estão sofrendo variações de pressão a todo instante. Voltando à onda em movimento, vamos alterar a frequência, que aqui altera a velocidade da onda. Vamos alterar também a intensidade, uma onda bem fraca, pequenas variações de pressão, uma onda bem intensa, uma região com uma pressão bem forte, uma região com uma pressão bem fraca.